18 horas, 4 minutos. Hoje, sexta-feira, feliz Páscoa antecipada para você. Muito obrigado por sua audiência. Nós estamos, com muito respeito, no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. Estados Unidos fazem operação de emergência para resgatar pilotos que se ejetaram de um caça F-35 abatido pelo Irã. O ataque aconteceu enquanto a aeronave sobrevoava o centro do país. Um piloto foi resgatado, o outro continua desaparecido. Este é o segundo avião americano derrubado desde o início da guerra no Oriente Médio. O caça F-35 é considerado um dos jatos de guerra mais caros e modernos do mundo. Enquanto isso, o Conselho de Segurança da ONU vota amanhã uma resolução para proteger a navegação no Estreito de Hormuz. O barril do petróleo disparou após o ataque dos Estados Unidos, o ataque tanto americano como de Israel ao Irã e o fechamento da rota marítima. O texto autoriza todos os meios defensivos necessários, mas a China ameaça vetar o uso da força. O Ministério da Fazenda descartou a possibilidade de retirar a chamada taxa das blusinhas, aplicada sobre compras internacionais pela internet. Em ano eleitoral, o governo federal estava sendo pressionado para retirar o imposto. Mas, segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, a taxa sobre a importação desses produtos protege a indústria e preserva os empregos, principalmente no setor têxtil. Os nossos repórteres apostos 1 a 1. Maria Vitória Lima. Helicóptero com turistas canadenses faz pouso forçado no mar da Barra da Tijuca e piloto já realizou outros pousos de emergência sem deixar feridos. Marcos Antônio de Jesus. Eleitor tem 1 mês para regularizar pendências e ficar apto a votar. Gustavo Santiago. Tradicional Alto da Paixão de Cristo reúne milhares de pessoas na Lapa, região central da cidade. O Boa Noite ao vivo de João Pedro Barrocas. Tudo bem, Barrocas? Tudo ótimo, Sidney. Boa noite pra você. Boa noite, família. Tupi! Olha o acidente, né? O trágico acidente que matou mãe e filho na Tijuca reacende a discussão sobre a regulamentação das bicicletas elétricas. E a gente, para falar sobre esse assunto, a gente convidou o engenheiro Celso Alves Mariano, especialista em trânsito. Qual é o tema da pesquisa de hoje, Barrocas? Olha, Sidney, o Rio de Janeiro registra alta de acidentes com bicicletas elétricas. É esse o tema aí, dando prosseguimento ao meu destaque. As normas nacionais entraram em vigor em 2023 e dependem da regulamentação municipal, ou seja, ainda há muitas dúvidas sobre normas de trânsito para bicicletas, bicicletas elétricas, patinetes, skates, enfim. Ouvinte Tupi, nós queremos saber, você já passou ou viu situações de acidentes envolvendo bicicletas, patinetes ou skates? Participe, dê a sua opinião. O WhatsApp da Super Rádio Tupi, você já conhece, é o 980 18 8880. Está chegando a moça do tempo, previsão do tempo. Renata Victor, boa noite. Boa noite, Sidney, família Tupi. Hoje à noite o céu segue nublado, com possibilidade de chuva isolada. No final de semana, a previsão para o Grande Rio, incluindo o município, é de pancadas de chuvas isoladas, principalmente no período da noite de sábado e no domingo, o dia todo. O dia já pode amanhecer com algum chuvisco. Ventos estarão entre fracos e moderados. A temperatura cai um pouco e os termômetros vão marcar temperaturas entre 21 e 33 graus. Estamos felizes demais com o crescimento da audiência do Jornal da Tupi. Estaremos juntos sempre de segunda a sexta-feira, logo após a Ave Maria do Padre Marcelo Rossi, às 6 horas e alguma coisinha. Portanto, continue nos ouvindo. Boa noite para você que está nos escutando pelo Dial 96,5 FM, pelo site tupi.fm ou pelo aplicativo Super Rádio Tupi. Boa noite. Também para você que gosta de acompanhar o que acontece aqui no estúdio, está nos vendo, ouvindo pelo YouTube. Super Rádio Tupi. Você que está em casa, no trabalho ou na rua, no transporte público ou no carro, que seu trajeto seja seguro e com muita informação. Boa noite, família Tupi. Está no ar o Jornal da Tupi. Boa noite para todo mundo. Está no ar
Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. A reforma da sua casa não pode virar uma dor de cabeça, muito menos uma tragédia. Não deixe que qualquer profissional acabe com o seu sonho ou com a sua história. Antes de começar a fazer uma obra, contrate um arquiteto, arquiteta e urbanista registrado no CAU-RJ. Essa é a sua garantia de respeito às normas técnicas, de segurança e de um projeto de qualidade. Diga não ao exercício ilegal da arquitetura e urbanismo. Para mais informações, acesse caurj.gov.br. Páscoa da Economia. Sua mesa cheia para celebrar em família. Promoções de sexta a domingo. Arroz de migote 17,95, feijão que caldo 5,79, azeite máximo busto 24,90, filé de costela maturata 49,90, filé de frango Rivelli 17,98, linguiça churrasco Pedigão Seara 16,98, drumete 11,98, pernil 13,98, filé de salmão prêmio Boa na Pesca 49,98, filé merluza full 21,98, brama duplo malte latão 3,99, brama lata multipack com 18 53,10 cada sai 2,95, Antártica latão 550 ml 4,39, lava-roupas Aço 1,6 kg 9,98 no app. Rede Economia. Economia é aqui. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Final de semana chegou e as ofertas estão garantidas no Mega Box. Peixe salgado bacalhau site, quilo 49,95. Postas de bacalhau dessalgadas Riberalves 800 gramas, 109,99. Concentrado Ative Plus 5 litros, 21,99. Nessa promoção, 1 litro sai a 4,39. Sardinha inteira, quilo 5,99. Massa italiana Garofalo 500 gramas, 8,89. Mega Box, muito por muito pouco. Pesquisa da Agência de Inteligência Ponto Map e a plataforma Vetracker indicou o rádio como o meio de comunicação mais confiável para os brasileiros. O rádio possui 81% da confiança da população, superando a TV paga e aberta, a mídia impressa, podcasts e mídias online. A pesquisa indica que a confiança no rádio é construída em uma relação direta com o público através da informação, prestação de serviços e entretenimento, sendo democrático, permitindo acesso em todas as realidades sociais e em diferentes regiões. Em várias plataformas, através de um aparelho simples ou sofisticado, o rádio fala, aproxima, ouve, conecta. Super Rádio Tupi, 90 anos de uma nova história de tradição e confiança. Super Rádio Tupi, 90 anos de uma nova história. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h13. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento: com a Alamo tudo dá certo. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. Você sabe que muita gente deixa para fazer uma viagem mais longa, assim, pegar sexta, sábado, domingo, um feriadão, na sexta-feira mesmo, porque entende que vai ser um trânsito melhor. Será? Vias Expressas. Boa noite, Paulo Lage. Boa noite para você também, Sidney Rezende, e a todos aqui no Jornal da Tupi. Uma ótima sexta-feira santa para todo mundo. Pois é, Sidney, quem apostou nessa afirmativa se deu bem. Até porque não estou observando lentidão pela Avenida Brasil, linha vermelha, linha amarela, todas essas apresentando um ótimo panorama neste início de noite de sexta-feira. Aliás, a Ponte Rio-Niterói também está com 13 minutos, o tempo médio estimado de travessia, tudo tranquilo para quem vai para ambos os sentidos. Lembro também que foi liberado agora há pouco as áreas de lazer da cidade do Rio.
Tradicionalmente, elas fecham os domingos e feriados. Às 6 horas da tarde é liberada a movimentação para carros. Então, agora, quem vai pelo aterro do Flamengo, na orla, tanto do Moreira, Vieira Soto e Avenida Atlântica, já pode circular nas regiões que estavam interditadas desde o início da manhã de hoje. Atenção, lojista, tenha os lubrificantes da Total Energies e Elf em sua loja. Ligue para 2156-2424 que a Lubsmart irá até você. Daqui a pouco tem mais no Jornal do Tupi. Jornal da Tupi. Informação. 18 horas e 14 minutos. Vamos abrir já a participação dos nossos repórteres. Tudo bem, minha Vitória Lima? Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite aos ouvintes do Jornal da Tupi. Um helicóptero fez um pouso forçado enquanto realizava um voo panorâmico na manhã de hoje, na altura do posto 4, na praia da Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, 3 pessoas estavam a bordo da aeronave. O piloto, que também é policial civil, identificado como Adonis Lopes de Oliveira, e 2 turistas canadenses. O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Fábio Contreiras, conversou com a nossa equipe e explicou como foi o acidente. Os nossos 2 guarda-vidas que ficam de pronto emprego ali no posto 4, guarnecendo aqui a Praia da Barra, nessa localidade, vieram correndo para cá, assim que observaram a alteração da aeronave, e observaram que a aeronave já estava ali próximo de um banco de areia, com 3 vítimas tentando sair da aeronave, né? O piloto e mais os 2 ocupantes. Já tinha um voluntário ali auxiliando nessa retirada. Os 2 guarda-vidas se juntaram a esse voluntário e conseguiram tirar com facilidade ali os 3 ocupantes, né, da aeronave. Ao retirar os ocupantes, a gente fez o atendimento inicial, a gente fez ali a avaliação médica com a nossa médica que estava de serviço aqui, o nosso médico que estava de serviço, liberados no local, sem grandes novidades, não tinham lesões aparentes. As causas do acidente serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Sidney, não é a primeira vez que o piloto Adonis Lopes realiza pousos de emergência. Em 2021, ele fez uma manobra para simular a queda de um helicóptero após ser rendido por criminosos durante um voo, impedindo uma tentativa de resgate de um preso no complexo penitenciário de Bangu, na Zona Oeste. Já em 2012, o piloto participou de uma ação policial e ficou conhecido ao pousar a aeronave na areia da praia de Copacabana, na Zona Sul, para ajudar a impedir um assalto. Ele também atuou como piloto da Polícia Civil em uma operação em 2012 que terminou com a morte do traficante conhecido como Matemático, que atuava principalmente no complexo de favelas de Senador Camará. Volto com você, Sidney. Muito bem, obrigado, Vitória. Ô Barrocas, sem dúvida alguma não resta nenhuma maneira da gente ter um argumento diferente. Existem mais acidentes rodoviários do que aéreos. Mas você vai dizer, poxa, Sidney, mas tá tendo tanto acidente aéreo, a gente ouve dizer aqui no Rio, no Brasil, no exterior. É verdade, mas também nunca nós tivemos na história da humanidade tantos aparelhos, né? O helicóptero, o avião, o ultraleve e tudo mais, singrando aí, cortando, rasgando os céus, né, do mundo. Nunca teve isso também. Embora, gente, desde abril, nós estamos em abril, né? Desde dezembro do ano passado, nós já tivemos 5 acidentes aéreos com aeronaves de pequeno porte e helicópteros no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, o teu negócio tem mais aeronaves? Tem, mas tem acidente também. Em 2 de janeiro teve um pouso de emergência em Cabo Frio. No dia 17 de janeiro teve uma queda de aeronave ali em Guaratiba, na Zona Oeste, 3 mortes naquela ocasião. Dia 29 de março, uma queda de um avião pequeno porte em Rio Claro, no sul fluminense, 2 mortes ali também. Agora, 3 de abril, saiu um helicóptero, realizou esse pouso forçado no mar da praia da Barra da Tijuca. Lembrando que no Rio Grande do Sul, hoje também um avião de pequeno porte caiu sobre um restaurante e deixou 4 mortos. Você fez bem em lembrar, embora tá focando só o Rio, isso aqui é só o Rio. Sim, ainda tiveram estes acidentes, além de outros tantos aí, fruto da guerra é outra coisa. A aeronave tá bem, né, vamos dizer assim, do ponto de vista mecânico, mas ela é alvejada e ela cai. Ok, mas tem muitos acidentes também por aí, o que exige uma atuação do CENIPA, que é justamente o centro que analisa, estuda, faz perícia para ver por que isso aconteceu, porque aquilo aconteceu. Então é bom a gente ficar esperto também e ficar bem informado sobre isso. O CENIPA, que é o Centro Nacional de Investigações de Acidentes Aéreos. E é bom destacar que o Adonis, ele é
piloto, né, da Polícia Civil, de helicóptero da Polícia Civil, e é muito experiente. O senhor conhece o Já conheci, ele participa de muitas ações da Polícia Civil e com certeza, pelo que foi descrito, né, graças à atuação dele, não houve nenhum ferido, né, porque os 2 turistas canadenses também sobreviveram. É isso. Bem lembrou a Maria Vitória Lima na sua ótima reportagem. Agora, Marcos Antônio de Jesus para falar diretamente algo do interesse do eleitor. Tudo bem, Jesus? Boa noite. Boa noite, Sidney Rezende. O cidadão que pretende tirar o título de eleitor pela primeira vez ou alterar o local de votação tem até o dia 6 de maio para regularizar as pendências na Justiça Eleitoral. O prazo também vale para quem precisa regularizar o título de eleitor a fim de votar nas eleições gerais de outubro, quando serão eleitos o presidente da República, o vice-presidente, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Para resolver as pendências, o eleitor pode procurar o cartório eleitoral mais próximo ou acessar o serviço eletrônico disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral. Termina hoje o prazo da chamada janela eleitoral, período em que os políticos que vão disputar as eleições podem mudar de partido e não vão ser punidos com a perda de mandato. E amanhã, sábado, encerra-se também um prazo para desincompatibilização de agentes públicos que vão participar das eleições. Governadores, prefeitos e ministros de Estado que pretendem se candidatar a outros cargos devem deixar as funções. A medida está prevista na Constituição e impede a utilização do cargo para a obtenção de vantagens eleitorais. Marcos Antônio de Jesus para o Jornal da Tupi. E hoje, ainda não neste bloco, mas daqui a pouquinho, o Gustavo Santiago, repórter Tupi, ele vai falar sobre o espetáculo Alto da Paixão de Cristo nos Arcos da Lapa. Ele está lá pessoalmente acompanhando todo esse desenrolar. E apesar de parecer igual todos os anos, sempre tem coisas diferentes para contar. Daqui a pouco, 18h21. Quer ouvir informação? Segue a líder. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 99511-8294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 99511-8294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Páscoa da Economia. Sua mesa cheia para celebrar em família. Promoções de sexta a domingo. Arroz de migote 17,95, feijão que caldo 5,79, azeite máximo gosto 24,90, filé de costela maturata 49,90, filé de frango Rivel 17,98, linguiça churrasco Pedigão Seara 16,98, drumete 11,98, pernil 13,98, filé de salmão prêmio Boa na Pesca 49,98, filé melusa full 21,98, Brahma duplo malte latão 3,99, Brahma lata multipack com 18, 53,10 cada sai 2,95, Antártica latão 550ml 4,39, lava-roupas Aço 1,6 kg 9,98 no app. Rede Economia. Economia é aqui. Nada pode parar a energia de quem transforma o jogo, de quem ocupa espaços, conquista respeito e inspira novas gerações. Dentro e fora dos gramados, a força das mulheres move o Brasil, porque quando elas avançam, o país inteiro avança junto. Nada pode parar a energia delas. Em todos os campos, Petrobras, líder no incentivo ao futebol feminino. O Brasil é a nossa energia. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Em clima de Páscoa, a Favela Mundo promove festa para crianças na comunidade do Caju. Nesta segunda, dia 6, a programação inclui visita do coelhinho, distribuição de chocolates, brincadeiras e recreação. A ação deve beneficiar mais de 800 crianças. Super Rádio Tupi. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Com
consumidores se queixam de que os ovos de Páscoa chegam a estar 36% mais caros este ano em relação a 2025, justamente num momento em que o preço do cacau caiu mais de 80%, enquanto a inflação do chocolate em barra e bombons em 12 meses registrou alta de 25%. Destacando que o IPCA, a inflação oficial dos últimos 12 meses, foi de 3,80%. A explicação para a alta dos preços dos ovos de Páscoa é que as indústrias compraram manteiga de cacau e o pó de cacau na metade do ano passado, quando a tonelada estava em $8.000. Hoje a tonelada caiu para $3.000. Mas é claro que as indústrias estão recompondo a margem de lucro. Minuto Economia volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Transforme o seu ambiente com a segurança de quem entende do assunto. Há mais de 40 anos, a Lamiarte é especialista em pisos laminados e vinílicos. Valorizamos o seu tempo e espaço. Instalação rápida, eficiente e sem quebra-quebra. Ligue para 21 2576 0046 ou 21 3145 2004 e agende uma visita ou acesse www.lamiarte.com.br. Lamiarte, seu ambiente pronto no mesmo dia e sem quebra-quebra. Lembra de mim. Dia 11 de abril no Qual Stage, Ivanice com o show que celebra os seus 80 anos. Quando o samba chama, ela vem. Dia 18 de abril, Paulinho da Viola com a turnê Quando o Samba Chama. E dia 19 de abril, Renata Albani com o espetáculo A Ignorância é uma Dádiva. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h26. Jornal da Tupi. Informação. Gente, tudo que é tradicional a gente tem que respeitar, né? Eu citei agora há pouco o espetáculo Alto da Paixão de Cristo, né? Nos Arcos da Lapa. Olha, já se realizou, agora vai completar 48 anos, já 47 apresentações, com essa de hoje 48. Daqui a pouco 50 apresentações, né? De 50 anos, né? Agora 48. Ou seja, é um espetáculo que já é parte da cidade, da rotina dos católicos, de quem vem ao Rio, dos turistas, até quem não é católico também, aproveita e vai lá, um espetáculo realmente muito especial. E o Gustavo Santiago está desde cedo acompanhando, ninguém melhor para nos dar informações e fazer esse relato, como é que estão as coisas por aí. Diga lá, Gustavo, por lá na verdade, né? Diga lá, Gustavo, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, Barrocas. Boa noite aos ouvintes da Rádio Tupi. Por aqui tá bem emocionante, Sidney. Começou há pouco aqui nos Arcos da Lapa, região central da cidade, a 48ª edição do tradicional Alto da Paixão de Cristo, um dos principais eventos da Sexta-feira Santa no Rio e que é acompanhada pelo arcebispo do Rio, Dom Orani Tempeste. O espetáculo que já reúne uma multidão aqui no centro da cidade é gratuito e transforma lá como um grande palco a céu aberto, misturando fé, arte e tradição em uma encenação que emociona o público. A novidade... Ô Gustavo, deixa eu te pedir um favor. Começou muito bem o seu flash, mas como você está aí bem ao lado, certamente, da caixa de som ou do palco, nós estamos ouvindo no fundo o espetáculo, só que está tão alto que está acima da sua voz. Se você puder caminhar um pouquinho, né? Um pouquinho fora desse local, eu acho que vai ser melhor para o seu flash. Eu estou falando aqui um pouco mais, né, Barroca? Vai dar tempo do Gustavo se rearrumar. O som dele está sensacional, mas o som lá do espetáculo é mais alto, né? E a princípio a gente pensava até que era alguém que estava ali falando, ali ao lado, reclamando, né? Tal, mas na verdade faz parte do show, né? E tanto aqui como em Pernambuco, quando tem Paixão de Cristo ou qualquer outra encenação, normalmente é o seguinte, o som é muito alto, muito forte para alcançar 1 quilômetro e um perímetro grande, porque tem muita gente, a massa tá toda ali acompanhando, porque tá perto nem precisa. Você sabe que eu nunca fui, sabe? Nunca fui, tenho curiosidade. Vale a pena uma vez pelo menos, né? Gustavo, vamos lá, vamos ver se te retoma agora com o som melhor, por favor. Melhor agora, Sidney? Muito melhor, meu amigo. Mas já estava bom, tá? Só que o som de fundo estava alto. Pode diga lá. Não, imagina. A novidade aqui este ano, 2 nomes conhecidos da dramaturgia brasileira dão ainda mais destaques a essa apresentação.
Caio Blá no papel de Jesus Cristo e Vanessa Gerbelli como Maria. O diretor do espetáculo, Luiz Fernando Bruno, falou sobre essa edição do Alto da Paixão. Vamos ouvir. A expectativa é de grande comoção, porque é um espetáculo celebração. É o maior espetáculo a céu aberto do Rio de Janeiro, onde a gente reúne 50 artistas, entre cantores, atores e bailarinos. Uma presença especial esse ano de Caio Blá como Jesus Cristo e da Virgem Maria sendo interpretada por Vanessa Gerbelli. Com isso a gente reúne esses espectadores em torno dessa trajetória da via sacra de Jesus, passando desde o nascimento, o batismo, o sermão das montanhas, a escolha dos 12 apóstolos, culminando com a crucificação, morte e ressurreição. Estamos muito animados para celebrar esse momento de fé, de arte e de devoção no coração do Rio de Janeiro. Eu conversei com um público aqui presente que falou sobre esse espetáculo que já é tradição aqui no Rio. Vamos ouvir. Para mim é mais fé, mais confiança, pedindo ajuda a Deus para todas as coisas, para acabar a guerra, para acabar essa confusão toda. Qual é o papel desse momento aqui? É ver Cristo nascendo no coração de cada uma das pessoas que vem aqui. Muitas pessoas com muitos problemas, muita dificuldade, mas quando Cristo nasce no coração, a vida é outra, tudo vai mudar com certeza. E o que esse dia de hoje representa para você? Ressurreição. Esse dia de hoje, ele fala de ressurreição. Cristo nascendo no coração, ressurgindo, né? No coração de cada um de nós. Bom, e a expectativa é de milhares de pessoas que acompanham aqui a apresentação ao longo da noite, mantendo viva uma tradição que já faz parte da história da cidade. Falando rapidamente da segurança, aqui na região da Lapa, policiais militares e guardas municipais atuam aqui nessa região para manter a segurança do público aqui presente. Sidney, em meio a essa celebração aqui na Lapa, a Páscoa nos convida à reflexão, à renovação da fé e ao amor ao próximo. Uma mensagem de esperança que ecoa para todos nós. Eu volto com vocês. Bonita a mensagem do Gustavo. É isso aí, resumiu bem. Valeu, Gustavo Santiago. Obrigado por sua participação. Em Pernambuco, agora há poucos dias, fizeram uma encenação, Barrocas, e quando os soldados romanos estavam castigando, né, Jesus Cristo, ou seja, o personagem, né, interpretado por Jesus Cristo, tinha um cachorro caramelo lá que partiu para cima dos soldados romanos, não deixou não bater em Jesus. O cachorro ficou inconformado, foi tão realista, né, que ele acreditou naquela interpretação, sabe Deus ungido ali, né, de que sentimento, ele partiu para cima. E foi engraçado porque os soldados romanos, os atores, né, tomaram um susto ali naquele cachorro. E a plateia apoiando, né? É lógico, a plateia é sensacional. A plateia assim, poxa, me sinto representada, né? Representado, me disse aqui, certamente disse lá a plateia, né? Valeu, Barrocas. 18h32. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. E aí, Azedo, que coisa em política esse ano? Acho que vai ter muita fake news, inteligência artificial, abuso do poder econômico, interferência externa, radicalização ideológica, ou seja, um monumento de problemas. Será que o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais estão bem equipados para esse tranco que já tem e que vai vir mais ainda pela frente? Boa noite. Boa noite, Cid. Boa noite, Barrocas. Eu acho que não estão. Não estão. É uma coisa muito difícil de controlar. Pode ser que, com relação à campanha presidencial, ou às campanhas de governador dos estados, exista uma possibilidade maior de controle. Mas, no geral, é impossível de controlar. Primeiro porque as fake news já fazem parte da disputa de narrativa política. Isso já acontece direto, é um recurso que foi incorporado à disputa política, como se você tivesse uma guerra, vamos dizer assim, clandestina, né, ocorrendo, que na verdade é clandestina porque está nas redes, né. Segundo, essa questão do uso de inteligência artificial. Para você ter uma ideia, nas últimas eleições na Índia, o Modi, que é quem ganhou as eleições lá, o primeiro-ministro, ele fez campanha em todas as províncias falando dialeto local. Ele aparecia falando dialeto local sobre os problemas locais, sem ir lá, sem gravar, não precisa nem gravar.
com o uso de inteligência artificial. Isso vai ser generalizado. Isso vai baratear as campanhas do ponto de vista do audiovisual, né? E vai ser largamente utilizado, como já está sendo utilizado no marketing comercial, né? A gente vê isso com frequência no marketing comercial. A terceira questão aí, que eu acho que também é muito importante, é o uso do Caixa 2, né? A existência dessas emendas parlamentares, esse dinheiro todo que está circulando em função das emendas parlamentares, os desvios de recursos públicos, eles continuam existindo. E vai ter uma derrama na eleição, porque é muito dinheiro, né? Isso também funciona como uma blindagem de quem já tem mandato. O sujeito que não tem mandato, que não tem um esquema de partidário com a cúpula apoiando, o cidadão comum que pretende disputar a eleição, é uma disparidade de armas assim, abissal, né? Porque desde 2018 os políticos só tomam medidas no sentido de facilitar a reeleição deles e dificultar a renovação do parlamento, né? A outra questão é essa diversidade da guerra no Irã, que está tendo muito impacto na economia, que é uma coisa imprevisível, incontrolável, e que, no caso nosso aqui, de certa maneira, favorece quem está na oposição e complica a vida de quem está no governo, né? Porque o impacto no custo de vida acaba sendo atribuído ao governante. As pessoas não fazem muita distinção com relação a essa questão, né? É uma coisa aí, uma variável que não estava prevista. Verdade. Inclusive a discussão sobre a política externa, o posicionamento do Brasil em relação aos países árabes, em relação ao Irã, em relação aos Estados Unidos, tudo vem para a roda, né? Nós temos aí mais temas atuais, né, e polêmicos. O Barrocas quer conversar com você também. Diga, Barrocas. Azedo, um vídeo falso, né, feito com inteligência artificial, uma fake news, né, publicada 1 ou 2 dias antes da eleição, pode até definir o resultado, né, da eleição. Aí depois veio o TSE, leva 1, 2, às vezes 4, 5 anos para julgar o caso, aí é tarde, né? O estrago já está feito. Como evitar esse tipo de coisa? É difícil, né? Às vezes o cara perde o mandato assim, 6 meses antes dele acabar, né? Agora a gente assistiu isso no Rio. Nós estamos assistindo isso no Rio. Então, a justiça não está aparelhada para acompanhar essa revolução tecnológica, entendeu? Até do ponto de vista das demandas judiciais, o que vai acontecer? Os advogados dos partidos, eles vão entrar com milhares de recursos, porque hoje redigir uma petição com inteligência artificial é muito mais fácil, muito mais rápido. E a decisão dos juízes, ela segue ainda o sistema analógico, né? Os bons juízes, né? O cara não pode botar a inteligência artificial para julgar uma ação, né? Agora, normalmente, em anos anteriores, a Justiça Eleitoral dizia o seguinte: mesmo que o prazo da eleição, mesmo que a eleição já tenha ocorrido, portanto, além do prazo, nós continuaremos as investigações. Isso você disse, a partir de recursos ou de solicitações de esclarecimento, de investigações e tudo mais. Porque nós estamos falando de uma eleição que começa dia 4 de outubro, se tiver um segundo turno um pouquinho depois, mas a posse é a partir de janeiro. Teria que ser, de qualquer forma, tudo a toque de caixa. E é seguro que não dá tempo para fazer tudo ao mesmo tempo, dessa maneira, antes, até 31 de dezembro, antes do dia 1º do ano que vem, né, Azedo? Olha, a Justiça Eleitoral, em termos de abuso de poder econômico, cassação de mandato, essas coisas, ela é lenta. Mas, do ponto de vista da campanha eleitoral, da propaganda eleitoral, ela até que ela é bastante ágil. O problema é que a velocidade das coisas aumentou muito. Quer dizer, um vídeo que circule durante 3 horas, 4 horas nas redes sociais, ele alcança uma magnitude inimaginável.
E a decisão que for tomada depois, proibindo vídeo, caçando vídeo, direito de resposta, ele não acompanha isso. Não acompanha, não tem como acompanhar. É realmente a situação nova que está posta aí. Ô Azedo, o nosso tempo esgotou, mas vou dar aqui só para ilustrar tudo que você disse, uma coisa mais singela, mas que aconteceu agora, né? Aquela argentina, advogada argentina que imitou macaco e viveu aquele calvário aqui no Brasil, imagina o drama dela querendo voltar para casa, né? E tendo que responder um ato de racismo que ela mesmo admite, né? Ela diz que aprendeu com aquilo para a vida toda. Ela voltou para a Argentina, pagou a fiança, voltou para a Argentina e está circulando nas redes sociais o pai dela fazendo o mesmo gesto, simulando como se estivesse imitando um macaco, a mesma coisa dela, só que olhando assim parece verdade, tá? Eu diria que é verdade, olhando assim, né, como qualquer pessoa que está meramente acompanhando ali as redes sociais, mas ela diz que é inteligência artificial. E se for inteligência artificial? É exatamente isso que você está falando, né? Como é claro que um técnico vai poder, um especialista explicar, mas sei lá, eu olhando, e ele está na Argentina, falei, bom, o cara está na Argentina, todo o contexto leva você a acreditar que o pai dela, até para defender a filha e abusar mesmo, ou ridicularizar a justiça brasileira, está fazendo aquilo, mas ela diz que é inteligência artificial. Olha aí, uma coisa simples, imagina na campanha eleitoral, né, Azedo? Vai ser um inferno, na nota. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Bom, boa Páscoa para você, Azedo. Na segunda-feira, Luiz Carlos Azedo estará de volta direto de Brasília, agora 18h40. Jornal da Tupi, a notícia detalhada e bem explicada. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Smart 2.0 é no Super Saudável Shopping. Se você ou alguém que você ama tem diabetes, não deixe de ter o melhor monitor de glicose do mercado brasileiro, com uma vantagem incrível: o mais moderno e menor sensor de monitoramento contínuo de glicose via Bluetooth por apenas R$ 299. E com o cupom Rádio Tupi fica por apenas R$ 284. Isso mesmo, Smart 2.0 por apenas R$ 284 com o cupom Rádio Tupi. Acesse agora supersaudávelshop.com.br e aproveite. Seu carro é seu patrimônio. Imprevistos acontecem. Com a Álamo você protege o seu veículo contra roubo, furto, colisão e muito mais. Conte com assistência 24 horas, atendimento rápido e cobertura completa para rodar despreocupado todos os dias. Deu problema? Relaxa. A Álamo se vira e resolve rapidinho. Faça agora a sua cotação. Acesse o Instagram @Álamo Benefícios ou ligue 4.939. Proteja seu carro com a Álamo. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. O Rio de Janeiro registra alta de acidentes com bicicletas elétricas. As normas nacionais entraram em vigor em 2023 e dependem de regulamentação municipal. Ou seja, ainda há muitas dúvidas sobre normas de trânsito para bicicletas elétricas, patinetes, skate. Ouvinte Tupi, nós queremos saber, você já passou ou viu situações de acidentes envolvendo bicicletas elétricas, patinetes, skates? WhatsApp da Tupi para você responder é 980 18 8880. 980 18 8880. Super Rádio Tupi. Prepare-se para entrar no jogo. Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme, poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. E tem mais, clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em UCIcinemas.com.br. Consulte classificação indicativa. Final
final de semana chegou e as ofertas estão garantidas no Mega Box. Peixe salgado bacalhau site, quilo 49,95. Postas de bacalhau dessalgadas Riberalves 800 gramas, 109,99. Concentrado Ative Plus 5 litros, 21,99. Nessa promoção, 1 litro sai a 4,39. Sardinha inteira, quilo 5,99. Massa italiana Garofalo 500 gramas, 8,89. Mega Box, muito por muito pouco. Arthur. Presente. Ok. Bianca. Presente. Tá. Bruno. Presente. O Pé de Meia tá completando 2 anos e já dá pra ver os resultados. Mais frequência às aulas, menos estudantes abandonando os estudos. É cada vez mais estudantes ganhando até R$ 9.200 para concluírem o ensino médio. Já são mais de 6 milhões de beneficiados. E esse número vai ser ainda maior em 2026. Pé de Meia. Educação que rende hoje e transforma o amanhã. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Eu sou Tupi. Não saio daqui. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h45. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento? Com a Alamo tudo dá certo. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. E Festival de Móveis Ponto Frio. Sua casa dos sonhos sem entrada no Carnê Ponto Frio. Aproveite para deixar sua casa do seu jeito. Corre pra loja Ponto Frio e aproveite. Se você pensa em utilizar ali aquela BR-101, que é muito importante para ir para a região dos lagos, é bom você ficar bem informado, né? Paulo Lage, fala pra gente como é que tá o trânsito por aí, hein? Tá complicado por enquanto, Sidney, só que tá no sentido Ponte Rio-Niterói. Lentidão tô observando no trecho de Boaçu. É algo bem pontual, já melhora mais à frente, inclusive na chegada à Ilha das Flores e também ali na altura ali na altura do viaduto do Barreto. Portanto, quem vai seguir pela General Castrioto tem uma condição melhor. Mesmo assim, o motorista não vai encontrar lentidão, inclusive na passagem para a Via Lagos. Quem está chegando a Niterói, ali pela Alameda São Boaventura, o movimento está um pouco pior no trecho do Urso do Fonseca, também melhorando mais à frente na subida da Caixa d'Água. Quem vai seguir pela RJ 104, tudo tranquilo, tem inclusive no trecho do Tribobó e na chegada à região de Maria Paula e do Columbandê para quem vai no sentido Alcântara. Festival de Móveis Ponto Frio. Sua casa dos sonhos sem entrada no Carnê Ponto Frio. Aproveite para deixar sua casa do seu jeito. Corre para a loja Ponto Frio e aproveite. Daqui a pouco tem mais no Jornal da Tupi. Quer ouvir notícias do trânsito? Hashtag segue a livre. Vamos saber com o Thiago Souza, que informações também ele tem de transporte público, ou mesmo do trânsito, né, para dar nesta sexta-feira. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, sim, Sidney. Boa noite para você, boa noite, família Tupi. Olha, Sidney, a 7 Rio montou operações especiais de trânsito em apoio a igrejas católicas que promovem procissões pela Semana Santa em diversos bairros da cidade. O percurso da procissão da Via Sacra teve início às 5 horas da tarde, saindo ali da rua Benjamin Constante, da altura do número 42, e vai até daqui a pouquinho às 19 horas. O trajeto passa por ruas do Catete e também da Glória. Agora, falando de Campo Grande, acontece a procissão da Paróquia Divino Espírito Santo, que saiu às 4h30 da tarde da Praça Dom João Esberardi. O trajeto passa por ruas do bairro e retorna ao ponto inicial também às 19 horas. Em Realengo terá a procissão Via Sacra da paróquia Nossa Senhora da Conceição. O percurso vai ser das 19 horas até às 21 horas, saindo da Praça Padre Miguel. Agora, aproveitando também, Cismi, falando que nós estamos de olho na cidade, né? Nesse momento chove forte em Magé, Petrópolis e Guapimirim. E há registro também de chuva moderada em Queimados, Miguel Couto e Nova Iguaçu. Sidney. Ontem choveu intensamente, entrevistamos aqui o prefeito, agradecemos mais uma vez a gentileza, né, de conversar conosco, Eduardo Cavalieri. Ele deu informações muito importantes, já nos dizendo no final do Jornal da Tupi que a situação estava mais tranquila e que já não tinha aquela chuva intensa de antes, mas pelo visto, fim da tarde, início da noite, está se repetindo hoje. Talvez não tão forte quanto ontem, né, mas nesses lugares que você citou, né, Thiago, a situação ainda é delicada, né, tem que tomar cuidado, não é isso? Muito cuidado, ficar de olho aí nos alertas aí da Defesa Civil também, que é essencial. E nos seus alertas também, você pode voltar quantas vezes quiser sobre isso. 18h48. Jornal da Tupi.
Esporte. Vamos falar do Flamengo, vamos abrir os trabalhos. Rodrigo Campos, alô Rodrigo. Alô Sidney, olha, a derrota de ontem 3-0 para o Bragantino deixou algumas lições para o Flamengo. A principal delas, ter mais controle emocional durante os 90 minutos. Ontem, com 3 minutos do segundo tempo, em uma incrível demonstração de destempero, o volante Eric Pulgar agrediu de forma desproporcional um adversário, uma joelhada, um soco, e acabou sendo expulso. Ou seja, o jogo já estava difícil para o Flamengo. Atuar todo o segundo tempo com um homem a menos, obviamente, complicou ainda mais. E aí, o que aconteceu? A diretoria do Flamengo avaliou e vai punir o jogador. O tamanho da punição ainda não foi revelado, mas no ano passado, por exemplo, o Gonzalo Plata, pelos mesmos motivos, foi multado, foi punido, doeu no bolso. Pulgar esse ano já é a segunda expulsão, a quinta expulsão de jogadores do Flamengo nesse início de temporada. Quer dizer, é hora de administrar a questão emocional. Não adianta ter um grande time se tá todo mundo destemperado, né? É isso, mas é o teu negócio, o futebol é bacana por conta desse aspecto. Você vai lá acreditando que um time é favorito, dá uma zebra danada, embola o campeonato, daqui a pouco o time é obrigado a ter um bom resultado para apagar aquela má performance anterior, faz parte. Alô, Sérgio Guimarães e o Flu, hein? Boa noite. Boa noite, alô, Sidney. Fluminense está neste momento voando para a capital ecológica do país, Curitiba, onde jogará amanhã, 8h30 da noite, contra a equipe do Coritiba. Que jogou contra o Vasco essa semana, não foi? Sim. Esse jogo deve ter uma temperatura em torno de 18 graus. Fiz contato com o meu amigo Jairo Silva, que é da TMC, lá de Curitiba, e ele me disse que os 2 jogadores que estão no Fluminense não vão poder jogar, que são ainda do Fluminense. Lavega levou o 3º amarelo. E Keno, que você queria saber, Barrocas, lesão muscular posterior da coxa direita. Os 2 estão fora e não enfrentam o Fluminense. Ô Sérgio, eu vi você fazendo o que a gente chama de apuração, né, no nosso jargão aqui jornalístico, é levantando informações, conversando com vários amigos, e você, quando deixava algumas mensagens, quando não falava diretamente, dizia que é o brother e tal, é porque o pessoal te conhece mais como brother, é isso? Dificilmente alguém me chama de Sérgio Guimarães. Ah, só aqui oficialmente que eu chamo, normalmente é brother mesmo, é seu apelido. É inacreditável, desde muito tempo o pessoal só me chama de brother, e ficou, e eu gostei, eu achei legal. E você admitiu, eu vi que você falou, ó, aqui é o brother, quer saber isso, achei bacana se apurando para trazer informações, mas desculpa te interromper, pode seguir. O Lúcio Acosta recebeu o 3º cartão amarelo e está fora, não joga, ele que tem sido um dos grandes destaques do Fluminense até aqui. Com a suspensão, eu acredito que o Zubeldia tem 2 possibilidades para substituí-lo. A primeira, simples, Savarino, recua, coloque como 3º homem Martinelli, Hércules e Savarino, Serna, Canóbio, que volta, e John Kennedy. Mas ele pode optar pelo Ganso, o maestro, jogando na posição. Se fizer isso, aí fica a expectativa do Serna ficar de fora do time. Alguns jogadores podem ser poupados de começarem a partida com o chamado controle de carga. Já que você falou sobre o nosso prefeito, Eduardo Cavalieri, eu tenho uma informação. Ele é flamenguista, né? Não sei. Ele é rubro-negro. É flamenguista. Ah, é? Tenho certeza. Tá, eu sei que hoje aconteceu uma importante reunião lá no gabinete do prefeito Eduardo Cavalieri, uma reunião que contou com o presidente do Fluminense, Matheus Montenegro, além do presidente da Câmara, o vereador Carlos Caiado, e foi alinhado um acordo de potencial construtivo das Laranjeiras. O assunto não é novo, mas uma renovação daquilo que pode ser um projeto que já estava engavetado, era um projeto antigo, e nesta reunião alguma coisa sobre captação de recursos para a revitalização da sede histórica do clube na Álvaro Chaves e também obras no CT com a possibilidade da criação de um hotel lá no CT Carlos Castilho do Fluminense. Barrocos, para você não ficar triste, você tem lugar de fala, que você é tricolor. Aproveita, faça uma pergunta aí pro Sérgio, a gente vai fechar. Não, ele falou tudo, falou muito bem. Só lembrando aqui que eu falei com o Eduardo Cavalieri, ele é o primeiro prefeito flamenguista desde 1983, prefeito mesmo? Do Rio, Todos os outros prefeitos anteriores, desde Jamil Haddad em 83,
não tinha nenhum flamenguista. Tá na hora de ter um banguense na próxima eleição, então, né? Pra poder democratizar isso aí. Ele, então, o Eduardo Cavalieri, prefeito, ele é torcedor do Flamengo e é o primeiro prefeito flamenguista. O César Maia ficou muito tempo botafoguense, né? Interessante. César Maia, Marcelo Crivella. Que bacana. Marcelo Alencar, que era Marcelo Flamengo. Alencar. O Luiz Paulo Conde era tricolor e o Eduardo Paes vascaíno. Tá certo, Barroca mandou bela bem apuração, aqui. Barroca. Bela apuração. Eu não tinha essa informação. Valeu, Ou seja, Sérgio Guimarães. Hoje então acordou com enxaqueca, né? Acordou meio estima. Choveu muito ontem, dormiu pouco, ele fingiu até que não viu o jogo. 18h54. Futebol, economia, política. Segue a líder. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Na Real Pax não tem pegadinha, são mais de 70 anos focados nos clientes. Dona Maria José ganhou R$5.000 no sorteio. Ouça o depoimento. Uma surpresa pra mim, o negócio do sorteio, que eu fui sorteada. Eu achei até que era pegadinha, né? Só que não era. Você pode ganhar como a Dona Maria José e concorra. Assine agora, 0800 703 0236. Planos a partir de R$1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão e clube de vantagens. Compra qualquer carência. Ligue ou chame no Real Zap 0800 703 0236. Real Pax, gente cuidando de gente. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. No Rio, a calçada é muito mais do que passagem, é filosofia de vida. A Calas Mídia OOH está presente nas ruas e calçadas da cidade maravilhosa, com mais de 350 placas de rua digitais estrategicamente distribuídas. Levamos sua marca a todos os cariocas. Leve sua marca para as ruas da cidade maravilhosa. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar em movimento com o seu consumidor. Calas Mídia OOH, em movimento com você. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Procissão do Cristo Ressuscitado altera o trânsito neste domingo na região da Glória e Catete. O cortejo acontece das 5 da tarde às 7 da noite, com percurso por vias como Rua do Catete, Bento Lisboa e Silveira Martins, com interdições ao longo do trajeto. Super Rádio Tupi. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, o melhor peixe do Rio sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Toca da Traíra, pintado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra. É qualidade sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo, na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. Páscoa Açaí, gostoso é economizar. Pão Ferreiro Rocher, cacheta 100 gramas, R$25,90. Macarrão espaguete de sêmola Dona Benta, pacote 1 kg, R$4,89. Ovos brancos, bandeja com 30 unidades, R$18,90. Leite em pó integral, Petit Formagem, pacote 360 gramas, R$12,99. Leve o açaí com você. Ofertas válidas nos dias 2 e 3 de abril de 2026 para as lojas de todo o estado do Rio de Janeiro ou enquanto durarem os estoques. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h57. Jornal da Tupi. Informação. Vamos ouvir essa reportagem completa após o acidente que infelizmente levou à morte mãe e filho na Tijuca e que reacendeu essa discussão sobre a legislação a respeito do uso de bicicletas elétricas. O Rafael Figueira fez uma reportagem muito ampla sobre isso. Vamos ouvir juntos. Boa noite. Boa noite para você, Sidney, e amigos do Jornal da Tupi. Depois da morte de Emanuele Farias, de 40 anos, e do filho dela, Francisco Antunes, de apenas 9 anos, na rua Conde Bonfim, na Tijuca, um assunto voltou a ser debatido, que é o alerta sobre o uso de veículos elétricos nas ruas do Rio e a segurança das bikes, ciclomotores e outros equipamentos que circulam cada vez mais pela cidade. O prefeito do Rio, Eduardo Cavalieri, afirmou que a prefeitura vai editar um decreto para reforçar a fiscalização desses veículos. Se a gente considera esses autopropelidos, bicicleta elétrica, enfim, vários tipos diferentes de veículos, é claro que a gente vai precisar de novas regras, mais duras,
mais restritas. A gente está preparando um decreto, né, que deixe bem claro onde que esses veículos podem se deslocar. Este decreto, Sidney, ainda não tem uma data para ser publicado, mas desde o início do ano, o Conselho Nacional de Trânsito estabeleceu regras claras que diferenciam 3 tipos de veículos elétricos. As bicicletas elétricas, por exemplo, funcionam com pedal assistido, ou seja, o motor só entra em ação quando o usuário pedala. Essas podem circular em ciclovias e ciclofaixas com um limitador de velocidade de 32 km por hora. Já ciclomotores são completamente diferentes. Eles têm acelerador e funcionam como uma moto. Nesse caso, é obrigatório ter habilitação, emplacamento de veículo e utilizar capacete, além de não poder circular em ciclovias. Existe ainda uma terceira categoria, que são os equipamentos autopropelidos, como skates e patinetes elétricos. Eles têm velocidade máxima de 6 km quando em áreas de pedestres e até 32 km por hora em ciclovias. Só que mesmo com essa definição, a prática nas ruas mostra outra realidade. A gente conversou com a Vanessa Duarte, empresária que usa a bicicleta elétrica todos os dias, e falou sobre os cuidados que toma ao poder se locomover. Eu adaptei a minha moto, eu coloquei como se fosse uma lanterna tática que fica piscando direto para que os carros me vejam. Eu ando o máximo na calçada que eu consigo. Agora tem vezes que não tem como passar pela calçada porque é estreito e tem os pedestres também passando, então a gente fica na questão de ir na calçada. Mas eu ando com farol, eu tenho pisca-alerta, ando de capacete, mas mesmo assim a gente fica muito vulnerável porque o carro, o ônibus é um veículo muito grande. Você acredita que se tivesse uma ciclovia, a tragédia poderia ter sido evitada? Sim, com certeza, acredito, porque aí os carros iriam respeitar, né? Assim a gente acredita, né? E seria bem mais seguro. Outro ponto crítico é a malha cicloviária, Sidney, porque apesar da promessa da prefeitura de expandir a rede, o crescimento ainda é considerado lento. Hoje, por exemplo, o Rio de Janeiro tem pouco mais de 500 quilômetros de ciclovia, bem abaixo da meta prevista para os próximos anos, que girava em torno de 1.000 quilômetros. Eu conversei com um doutor em urbanismo pela UFRJ, Felipe Húngaro, que deu um panorama sobre a infraestrutura da nossa cidade. A infraestrutura das cidades hoje não dá conta dessa dinâmica, pelo menos no Brasil. O que nós vemos, né? Que atualmente a gente não tem uma infraestrutura para bicicletas, né? As ciclovias, ela não é uma infraestrutura robusta nas cidades brasileiras, a exemplo de outras cidades do mundo, né? Então, esses micromodais, né? As bicicletas elétricas, os patinetes, esses equipamentos menores, eles se deslocam nessas ciclovias. Então, só para a gente pensar no nosso caso aqui do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro hoje tem entre 300 e 400 quilômetros de ciclovia. Bogotá, que é uma cidade relativamente parecida em termos de população, tem quase o dobro, tem 600 quilômetros. Além disso, tem também a questão da sinalização e da conscientização do trânsito para que a gente consiga acomodar esses modos de transporte no trânsito das cidades brasileiras. Sidney, a falta de fiscalização somada a essa falta de infraestrutura resulta, infelizmente, numa possibilidade maior dos acidentes. A gente conseguiu um levantamento do Corpo de Bombeiros dizendo que apenas no início de 2026 já são mais de 100 registros de acidentes com esses veículos elétricos. E para falar sobre as principais lesões sofridas pelos condutores destes veículos, nós conversamos com o médico ortopedista, diretor médico do CREB, doutor Rodrigo Cass. E é importante ressaltar que esses veículos de baixa velocidade, como a bicicleta, elas têm lesões ortopédicas no dia a dia, simples, superficiais, algumas feridas que são suturadas, com um baixo índice de sequela. Mas quando a gente vai aumentando a velocidade, a gente já vai aumentando a característica dessas lesões. Apesar de a legislação ter setado o limite alto da velocidade, o limite dessa velocidade em 32 km por hora, mesmo assim a gente entra já num padrão de impacto muito alto, com grandes chances de sequelas. O ortopedista explica também, Sidney, os impactos desses acidentes na rede de saúde. A gente entende que um único paciente grave ele pode gerar um custo de 30 a 150 mil reais com internação e cirurgia. Isso se torna mais dramático ainda num sistema caótico como a gente tem no Sistema Único de Saúde.
A internação de trauma hoje no Sistema Único de Saúde tem uma média de R$ 1.500 a R$ 5.000, podendo aumentar isso quando vai para o CTI. Bem, amigos, a avaliação é que sem investimento em infraestrutura e sem uma fiscalização efetiva, o avanço dos veículos elétricos pode continuar trazendo riscos à saúde. A tendência é de crescimento, mas o desafio é garantir que esse novo modelo de mobilidade aconteça com segurança para todos. Eu volto com você, Sidney. Quero agradecer muito ao Rafael Figueira, agradecer muito a coordenação de jornalismo da Márcia Pinho, né? Eles pensaram essa reportagem tão completa, tão boa, né? E só vai faltar mesmo a entrevista ao vivo que a gente vai fazer agora, mas eu quero agradecer os dois porque esse é o tipo de trabalho de reportagem, né? Que valoriza bastante também aqui o nosso trabalho e qualifica para o nosso ouvinte ter opinião mais profunda a respeito disso. Vamos fazer melhor, vamos para o intervalo comercial e na volta a gente retoma o assunto a partir da reportagem do Rafael Figueira com essa orientação muito bem dada pela Márcia Pinho. Já voltamos. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Páscoa da Economia. Sua mesa cheia para celebrar em família. Promoções de sexta a domingo. Arroz de umigote 17,95, feijão que caldo 5,79, azeite máximo gosto 24,90, filé de costela maturata 49,90, filé de frango Rivel 17,98, linguiça churrasco Pedigão Seara 16,98, trumete 11,98, pernil 13,98, filé de salmão prêmio Boa Pesca 49,98, filé merluza full 21,98, brama duplo malte latão 3,99, brama lata multipack com 18, 53,10 cada sai 2,95, Antártica latão 550 ml 4,39, lava roupas Aço 1,6 kg 9,98 no app. Rede Economia. Economia é aqui. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. O BBB começou e você pode colocar a falta de dados no paredão com a líder em 5G. Só no TIM Pré-Chip você tem 16 GB de internet, sendo 4 GB para dar aquela espiadinha nas redes sociais, curtir e comentar. Tem WhatsApp ilimitado para falar com os brothers, sisters, com a família toda. E fazendo a sua recarga pelo app Meu TIM, você ainda recebe Pix de volta na conta. Tudo isso por apenas R$30 por 30 dias. Vem ser TIM Pré-Chip. Recarregue agora e aproveite. Lembra de mim. Dia 11 de abril no Qualistage, Ivaniz com o show que celebra os seus 80 anos. Quando o samba chama, ela vem. Dia 18 de abril, Paulinho da Viola com a turnê Quando o Samba Chama. E dia 19 de abril, Renata Albani com o espetáculo A Ignorância é uma Dádiva. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h07. Entrevista. Barroca, você está certo, porque você logo na abertura você disse que o acidente que matou mãe e filho na Tijuca recendeu mesmo essa discussão sobre a regulamentação das bicicletas elétricas, e você tinha informado também, ouvinte, que Celso Alves Mariano, engenheiro, seria o nosso entrevistado. Pelo que eu estou vendo, ele já está na ponta da linha, né? Exatamente, o engenheiro Celso Alves Mariano, especialista em trânsito, diretor do Portal do Trânsito, já está na linha exatamente para avançar nesse debate, tirar dúvidas e até apresentar propostas em relação às bicicletas elétricas. Boa noite, Celso, obrigado por aceitar o nosso convite. Celso, o que diz exatamente a resolução do CONTRAN e o que a Prefeitura ainda precisa definir para que exista uma fiscalização eficiente? Boa noite, Celso. Boa noite a você, ao Sidney, aos ouvintes. Boa noite. Pois a nossa resolução 996 de 2023 traz definições do que são cada um desses veículos. Não são propriamente veículos novos, mas todos eles estão aí temperados com novas tecnologias, né? Inclusive de comando, de acesso, possibilidade de aluguel, um aplicativo que faz às vezes de velocímetro ou que permite essa aquisição contratada temporariamente. Enfim, é um monte de novidades mesmo.
mas a maior novidade é o fato de que eles estão tomando conta das ruas e que tem causado muitos sustos, muitas preocupações, uma sobrecarga e muitas dúvidas, inclusive dos órgãos de trânsito e, infelizmente, como temos visto em vários casos aí, uma crescente participação nas estatísticas de trânsito, que é a parte que mais nos preocupa. O urbanista entrevistado pelo Rafael Figueira, Celso, afirmou na reportagem que o Rio de Janeiro, que a cidade do Rio não tem infraestrutura, né, para dar conta dessas bicicletas elétricas, né? Eu vou além, né? As ruas do Rio estão sempre lotadas de veículos, né? Carros, ônibus, vans e aí muitas motos também, né? Multiplicou aí o número de motos nas ruas do Rio. Elas estão preparadas? Há espaço e também segurança para esse tipo de veículo, bicicleta, skate, patinete? O que o senhor acha? Bom, eu vou dizer para os moradores, os felizardos moradores dessa cidade maravilhosa aí do Rio de Janeiro, que não é privilégio da cidade do Rio de Janeiro. Nenhuma cidade brasileira está preparada para esta onda, esta invasão, um uso intenso que a gente está vendo esse novo meio de locomoção, né? Que ele tem sido estimulado de várias formas, algumas diretas, né? Há uma sequência que até é muito saudável, que vem por conta do esforço dos ciclistas, mas há uma diferença fundamental, né, entre você pedalar um veículo pleno de propulsão humana, como é a bicicleta, e que tem, obviamente, benefícios de saúde, né, inquestionáveis, e nós temos uma sobra desse esforço que continua mostrando, escuta, um veículo de transporte individual, leve, pequeno, é uma solução para um trânsito tão complicado. E, de certa forma, é mesmo. E vem outros estímulos também, às vezes disfarçado de uma falta de coragem, de força política para impor limites. Porque é muito antipático você dizer, não use isso, eu vou proibir aqui na minha cidade. Mas algumas situações precisam mesmo de regra, precisa de limitações, porque é fundamental nós lembrarmos que se aquele condutor da bicicleta elétrica, do ciclomotor, do autopropelido, se sente às vezes um estranho no meio da rua, da avenida, na calçada, e ele tem dúvidas, da mesma forma, numa proporção muito maior, o condutor dos outros veículos, os outros usuários das vias, é que sentem essa estranheza e que não sabem o que fazer. Porque ninguém, essa consciência, sai de casa para se envolver num acidente de trânsito, quanto mais colidir com a bicicleta, seja ela a pedal plenamente ou um moto propelido, né, como temos visto aí. Ô Celso, você disse muitas verdades aí. Também tem, e a internet hoje demonstra tantos exemplos, condutores que estão descuidando, achando que não vai ter problema, descuidando-se, né, vamos dizer assim, e inclusive aqueles que eles dão carona, né, que estão ali ao lado. Por exemplo, a gente vê às vezes uma senhora, um senhor com uma criança sentada ali sem capacete, ambos numa velocidade, tá bom, menos de 30, mas às vezes na pista da esquerda. Frequentemente se vê sem uso de capacete algum. Frequentemente se vê também ultrapassagens, às vezes estranhas, da pista da esquerda, da pista da direita, no centro, como se também o condutor pensasse e agisse assim: os outros é que tem que me ver. Ele também é um corresponsável, né, para evitar que se tenha atritos no trânsito. Como elevar também a um outro patamar a conscientização do piloto que age dessa maneira como eu citei? Então, Sidney, nós temos um desafio aí que é gigante, porque nós falhamos gravemente, vergonhosamente, nessas quase 3 décadas de vigência do nosso Código de Trânsito, por não termos cumprido uma coisa que está na essência dele, está lá no artigo 76, que é educação para o trânsito. Nós simplesmente não fizemos. E ao longo desses últimos anos, o Brasil aderiu a campanhas internacionais, né? Nós que temos uma tradição aí, nós participamos da Convenção Pan-Americana, nós adotamos a Convenção de Viena, no Mercosul nós
pintamos e bordamos de líderes, de que sabemos como lidar com o trânsito, mas o fato é que nós passamos vergonha quando olhamos os nossos índices e sofremos muito. E esse sofrimento não é só a questão da dor de quem se machuca, é a dor de quem perde alguém no trânsito, é a dor de quem se vê privado da capacidade de trabalho. Nós esquecemos, mas o Brasil põe mais de 100 mil pessoas em cadeiras de rodas por conta de sequelas de acidentes de trânsito todos os anos. E nós temos pagamos um preço muito alto por não termos feito educação para o trânsito. Então agora, por exemplo, nós estamos colocando na rua e estimulando de diversas formas, algumas diretas, outras indiretas, as pessoas a buscarem os autopropelidos, as bicicletas elétricas, os ciclomotores, mas nós não estamos dando o devido preparo para essas pessoas. Inclusive, boa parte desses veículos não há exigência nenhuma. Não é só o capacete que não é exigido, não é exigido qualquer curso de conscientização de uso do trânsito. E, por outro lado, os condutores de quem se exige isso, né, eles não têm no seu preparo qualquer preparo para o convívio, o compartilhamento de espaço com esses novos usuários. Então nós estamos pagando um preço muito alto por não termos feito educação. Bom, e agora? O problema está aí. O que dá para fazer imediatamente? Imediatamente, a única coisa a fazer é impor regras e fiscalizar. E é isso mesmo. É isso mesmo. Acho que o caminho, pelo menos inicial, no meio do turbilhão, é o que disse Celso Alves Mariano, nosso entrevistado, o engenheiro. Qual é a qualificação mesmo, Maurício? Especialista em trânsito, ele é diretor do Portal do Trânsito. É isso, obrigado, Barroca. Eu agradeço a Celso Alves Mariano, em nosso nome aqui, por essa entrevista. 19h15. Quem tá no Rio tá na Tupi. Bom, minha gente, o fim de semana chegou e todo domingo tem sorteio do Faz um Cap. Quem quer mudar de vida precisa tomar uma atitude agora e a sua hora chegou. R$500 mil em prêmios para mudar sua vida. Andrade, meu querido amigo, como participar, garantir suas chances e transformar essa oportunidade em realidade, amigão? Heleno, é tudo através do site. Pega o seu celular agora, entra aí no seu navegador e digita lá, ó, fazumcap.com. Com apenas R$2 no site fazumcap.com, você pode levar R$500 mil para casa, Heleno. R$2 podem virar R$500 mil. E hoje, nessa sexta-feira maravilhosa, sextou, né, Heleno? Isso. O sorteio tá muito mais próximo do que a gente imagina. Domingão, esse prêmio pode ser seu. Entra no site agora, fazumcap.com. R$2, você entrando no site fazumcap.com, pode se tornar esse R$500 mil. Só que, Heleno, tem sorteios secundários também. Tem sorteios lá de 30 mil, sorteios de 20 mil, sorteios de 15 mil. Olha só, Heleno, tem 30 Pix de R$5 mil que também são sorteados com um único título que custa apenas R$2. Então, ó, já entra no site fazumcap.com. Repetindo, fazumcap.com. R$2 pode se tornar R$500 mil ou você pode ganhar esses prêmios secundários aí. Então tem que acessar o site, né, Heleno? Isso aí, transforme seu futuro acessando agora fazumcap.com e boa sorte. Pois é, viu, Helene? Uma coisa eu falo pra você, tá? A nossa audiência que tá nos acompanhando aqui agora, eu sei que todo mundo tem o pé quente, né? O ouvinte da Tupi, a gente sabe que tem pé quente. Então, gente, acessa o site lá, fazumcap.com, não perca a oportunidade, olha quantos prêmios tem pra você. E hoje, nessa sexta maravilhosa, imagina só no domingão, levar R$500 mil pra casa pra começar a semana com o pé direito, com R$500 mil na conta. Então, já acessa fazumcap.com e boa sorte, Heleno. É isso aí, boa sorte pra você, meu amigo, minha amiga da família Tupi que quer mudar de vida. A hora é agora. Acesse fazumcap.com, garanta seus títulos e entre na disputa. Parte do valor arrecadado vai direto ao Hospital do Amor. Transforme seu futuro e ajude quem precisa. A oportunidade está chegando. É no próximo domingo. Seus sonhos estão a um clique. Fazumcap.com. Acesse agora fazumcap.com e boa sorte para todos vocês. Abraço, meu querido amigo, e a qualquer momento você volta conversando comigo e com a família Tupi. Abração. Valeu. Super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi.
19h18. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento: com a Alamo tudo dá certo. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. E Calas Mídia OOH, sua marca na jornada do consumidor brasileiro. Acesse calas.com.br e leve a sua marca pelo Brasil. Calas Mídia OOH, em movimento com você. Trânsito na Barra da Tijuca. Paulo Lage tá de volta. Tô de volta, sim, Sidney Rezende, falando da Barra da Tijuca. O movimento tá intenso ali pela Avenida Ayrton Senna, nada que atrapalhe tanto assim a movimentação no sentido linha amarela. Boas condições, inclusive chegando mais à frente, ali na passagem pela Vila do Pan. Quem vai pela Avenida das Américas perde um pouco mais de tempo na altura do Terminal Alvorada. Também sendo algo bem pontual, melhores condições mais à frente no Bosque da Barra e no acesso para Salvador Allende, isso no caminho do Recreio dos Bandeirantes. Pistas livres em ambos os sentidos até o momento da Avenida Lúcio Costa, inclusive na chegada ao Parque Municipal de Marapendi. Tá no ar o 4 do 4 do Mercado Livre. Só hoje, celular A26 de R$ 2.099 por R$ 1.325,15 no Pix. Compre já no app. Segunda-feira tem mais, no Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Esporte. Vamos falar do Vasco da Gama agora. Tudo bem, Daniela Esperon? Boa noite. Boa noite, Sidney. Olha, amanhã tem Vasco e Botafogo. É o clássico da amizade em São Januário. No Vasco tudo mudou, viu, Sidney? Depois da chegada do Renato Gaúcho. Ele que, quando assumiu o time, o Vasco estava na lanterna do campeonato. Agora já é o 8º colocado, pegando aí, subindo cada vez mais na tabela de classificação. São 3 vitórias e 2 empates nos 5 jogos sob o comando do Renato. E por que eu estou dizendo isso, Sidney? O Vasco hoje tem um desempenho sob o comando dele de um clube que está dentro do G4 da competição. Dos 15 pontos que o Vasco disputou, 11 foram conquistados. Então, os números vêm animando o torcedor. A gente sabe que a torcida do Vasco é muito presente, né? É aquela que marca a presença. Amanhã, novamente, São Januário vai estar lotado. E o que o torcedor do Vasco quer, Sidney, é o presente de Páscoa antecipado, não é mesmo? É isso mesmo, Esperão, você tem toda a razão. Ô, Esperão, deixa eu aproveitar a oportunidade e falar também do Botafogo, né? Não é uma boa? Thiago Veras, alô, Thiago! Alô, Sidney, boa noite pra você, pra quem tá ligado aqui na Super Rádio Tupi. Nós estamos marcando presença no Aeroporto Internacional do Galeão. Por volta de 7h26, está prevista a chegada do técnico Franklin Carvalho, português, de 39 anos, o novo treinador do Botafogo. Ele vem direto de Portugal, chega com 4 membros da comissão técnica, 2 auxiliares diretos, um preparador físico e também um preparador de goleiros. Amanhã no clássico com o Vasco, as voltas do Barbosa e do Danilo, o time segue comandado pelo interino Rodrigo Belão. A estreia de Franklin Carvalho deve acontecer na próxima semana, jogo no Rio contra o Caracas da Venezuela pela Copa Sul-Americana. Quem veste a camisa 7 a partir de agora é o atacante Júnior Santos, depois da ida do Arthur por empréstimo para o São Paulo. Ok, Sidney? Ok. Olha, já falamos aqui do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do Botafogo. Acho que a cobertura ficou completa hoje dos times do Rio. Agora é 19h22. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Os craques da comunicação esportiva estão na Tupi. A rádio forte no esporte. Super Futebol Tupi Team 5G. Oferecimento Bet MGM, é tempo de Vegas. Chegou o Viva Sinap. Saúde sem dor, tem que ter Sinap. Team Pré-Chip, 16 GB de internet para acompanhar tudo do BBB. Recarregue agora. Faça um gol de placa na hora que for pedir o seu burger. Peça para o Vaca Burger. É muito bom. Super Bet, seja super.
Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Páscoa da Economia. Sua mesa cheia para celebrar em família. Promoções de sexta a domingo. Arroz de migote 17,95, feijão que caldo 5,79, azeite máximo custo 24,90, filé de costela maturata 49,90, filé de frango Rivelli 17,98, linguiça churrasco Pedigão Seara 16,98, drumete 11,98, pernil 13,98, filé de salmão prêmio Boa na Pesca 49,98, filé merluza full 21,98, brama duplo malte latão 3,99, brama lata multipack com 18, 53,10 cada sai 2,95, Antártica latão 550 ml 4,39, lava-roupas Aço 1,6 kg 9,98 no app. Rede Economia. Economia é aqui. A Tupi está na Alexa. Para começar a ouvir a Tupi pelo seu dispositivo Alexa, você deve ativar desta forma. Pelo comando de voz, diga: Alexa, ativar a Skill Super Rádio Tupi. Este comando será apenas na primeira vez. A partir daí, não mais precisará utilizar a palavra skill. Basta dizer: Alexa, ouvir a Super Rádio Tupi. No FM, no aplicativo, no site, na Alexa. Ligue na Tupi, onde você estiver, da maneira que quiser. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h24. Olha, duas pessoas muito queridas para nós aqui, preciosas, estão fazendo aniversário hoje. Uma delas, que é o Josemar Gimenez, nosso presidente, foi o principal responsável pela existência do Jornal Tupi. Foi uma criação dele que demorou, ô Barrocas, mais de ano. Ele tinha ideia, chegou a falar com um, com outro, e mineiro, né, mais reservado, assim, não abria muito, mas na cabeça dele já estava arrumando a ideia. Tem um Jornal da Tupi à noite, assim, né? E em abril, há 2 anos, finalmente nasceu o Jornal Tupi. Agora vão completar 2 anos. Então, hoje é aniversário do Josemar Gimenez, a quem agradecemos muito a oportunidade de termos sido lembrados aqui, a equipe inicial e todos os outros que passaram por aqui, e hoje ele faz aniversário e também é um pouco assim o aniversário do Jornal Tupi também, como eu disse, que agora é em abril, né? O outro é o Vitor Hugo, motorista nosso aqui. O Vitor Hugo é DJ, muito importante para as promoções que a rádio desenvolveu, não no Jornal do Tupi, porque o jornal não tem muito esse perfil, mas os radiojornais e programas aqui da casa, que tem muita promoção, muito ligado aos ouvintes, o Vitor Hugo sempre teve esse papel importante. Então, Vitor, para você, feliz aniversário. Para você, Josemar, presidente. Portanto, nós temos aí a variação, né, de gente que trabalha no dia a dia e na presidência, no topo, porque é um desafio grande também. Quem conduz e preside um grupo de comunicação dessa importância erro e acerto todo dia, meu amigo. Quem tem mais acertado que errar para tocar esse grande veículo que é a Tupi dentro do grupo dos associados. Então, feliz aniversário para ambos. Ô, Barrocas, de vez em quando tem gente que pensa que você faz aniversário hoje também, porque saiu no Facebook erradamente um dia que hoje era o seu aniversário, e até hoje o pessoal fica lembrando, mas não é, né? Pois é, ano passado aconteceu a mesma coisa, eu consertei lá no cadastro do Facebook, agradeci todos as felicitações, né? Todo o carinho do pessoal. Porque o Facebook errou, né? O Facebook errou no ano passado, eu corrigi, e esse ano veio a mesma coisa. Tá todo mundo me mandando parabéns. Dando parabéns de novo. novo. Eu agradeço os parabéns, as É só você encaminhar pro Josemar Gimenez, encaminhar pro Vitor Hugo. Eles sim são aniversariantes, mas Barrocas. A data qual é certa? 29 de janeiro, eu e Romário. Então, dia 29 de janeiro a gente volta. 19h27. Sidney Rezende. É hora dos ouvintes da pesquisa. Boa noite, Sidney Rezende. Boa noite, Subfamília Tupi. Primeiramente, parabenizá-los pelo excelente programa, né? Os esclarecedores. Segundo, dizer que, olha, todos sabem que a lei de trânsito funciona da seguinte maneira: do maior para o menor. O caminhão cede a vez, o ônibus para o carro para a moto, da moto para a bicicleta, da bicicleta para o pedestre. Mas tem que ser respeitado. A bicicleta elétrica, a comum, tem que respeitar o trânsito do pedestre. Alentão, Oliveira Silva, São João de Pipo, Parque da Landa.
Segue o Sidney Rezende, segue a Tupi, segue o jornalismo sério, eficaz, esclarecedor, eficiente. Segue a líder. Boa noite, meu nome é Sebastião, sou de São Gonçalo. O problema dessas leis, a bicicleta, essas situações, tudo bem, muita gente sabe da lei, mas a maioria não sabe, anda com a bicicleta, mas não sabe nem por que está andando e nem onde está andando. Então cria problema e depois quer reclamar. O problema é tudo isso. Saber andar de bicicleta, mas também tem que saber o porquê. Olá, Sidney Rezende, boa noite. Um feliz Páscoa aí para você, o Barrocas, Adriano dos Santos, morador de Ramos, respondendo a pesquisa. Cid, como roda de moto, né? O que eu vejo, aí as pessoas falam que essas bicicletas elétricas só é 32 km. Eu, às vezes, eu tô a 50 km na minha moto, 60 km, o cara vem e passa por mim, para você ver. Então, eu acho que alguém mexe no motor dessa bike elétrica. E outra coisa, eu ia até dar um bombom pro filho do Barroca. Só que se ele tivesse um filho só, dava, né? Mas é 5 filhos, não dá, eu tô ferrado. Eu vou ter que comprar 5 caixas de bombom, aí me quebra, tá bom? Valeu, Barroca, um abraço. Valeu, obrigado, hein? A desculpa foi boa, mas valeu a intenção, valeu. E olha a coincidência, eu entrei no Instagram, porque eu tinha visto que o Adriano tinha mandado a mensagem, falou assim, manda um abraço pra mim, uma boa noite e tal, né? Eu tô vendo vocês aqui, Adriano dos Santos, morador de Ramos, só que foi legal que ele gravou também, então na hora que eu ia falar dele, ele tava aparecendo aqui, e é criativo, e o primeiro ouvinte também fez uma propaganda bonita pra nós aqui, né? Legal. Ele falou tudo, foi muito bom. Encheu a gente de orgulho e de moral, você vê, um filho só dá pra dar chocolate, mas quantos são? 5 ou são 8, não? São 5 filhos mais 2 enteadas. 7 no total. São 7, né? Então não chegou a 8 ainda, né? Não. Mas chega. Você tá tentando, não tá? Não tô tentando nada. Tô tentando, não. Mais ouvintes, vamos lá. Tupi, Balcodoro Botelho de Parema com voz de Rezende. Gostaria de dizer que muita gente aí, com bicicletas, comuns, bicicleta elétrica, até moto, andam na contramão. Andam até em cima de calçada. Quer dizer, eles próprios estão correndo o risco, né? Deles e de outras pessoas. Gostaria de dizer que não tem fiscalização, né? Por isso que tá essa bagunça. Saudações tricolores. Um grande abraço aí no Barroca. Obrigado. Sidney Rezende, muito boa noite. Show de bola esse programa. Aqui é Valmir, de Cordovil. Olha, infelizmente, as leis não funcionam nesse país. Os interessados, infelizmente, é aqueles que passam a mão na cabeça, né? Boa noite, Sidney, Barroca, toda a mesa. É o Niva, do Alto da Boa Vista. Olha, não aconteceu. Semana passada na Barra, ali no posto 4, passou 2 pessoas nessa bicicleta elétrica, quase atropelando.